Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. Eu sei que a vida tem andado difícil, que as contas apertam, que a ansiedade bate à porta e que muitas vezes parece que você está lutando sozinho contra um inimigo invisível. Eu sei exatamente o que você está sentindo, mas o que eu vou te mostrar hoje transcende seus problemas diários. É uma revelação que liga as suas aflições pessoais a um evento cósmico, um ciclo de tempo que se inicia de forma definitiva em janeiro de 2026. Essa data, meu irmão, minha irmã, não é um chute. É um marco. É um tempo profetizado há milênios, mencionado em textos antigos e, crucialmente, visto por aqueles que tinham os olhos abertos para a eternidade. Um desses homens, que suportou a fúria do próprio inferno em vida, foi Padre Pio de Pietrelcina. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que Padre Pio viu sobre o que está para acontecer a partir de janeiro de 2026 é a chave para a sua sobrevivência e a salvação da sua família. Ele não apenas previu, ele nos deu o mapa para atravessar o período mais turbulento da história recente. O tempo de indecisão acabou. A era de ficar em cima do muro está terminando. E é justamente disso que se trata o tempo de decisão que se inicia. É o momento em que a linha entre a luz e as trevas, entre o certo e o errado, se torna tão fina que não haverá mais espaço para ambiguidades. Você já se perguntou por que a confusão moral e espiritual parece estar em seu ápice? Por que os valores que seus avós tinham foram jogados fora de uma hora para outra? Não é coincidência. É a preparação do campo de batalha. O mal está fazendo sua triagem final. E se você sente no fundo da sua alma que algo grande está chegando, uma mudança radical na ordem mundial e na sua vida pessoal, confie nesse instinto. É o Espírito Santo te alertando, te chamando para a vigilância. Escreva amém nos comentários se você crê que a providência divina está te alertando neste momento. O segredo que eu vou desvendar hoje não está em livros de história nas prateleiras comuns. Ele está nas cartas secretas, nos testemunhos de seus filhos espirituais mais próximos e nas palavras cifradas que Padre Pio pronunciava quando estava em êxtase ou em combate direto com o demônio. Ele sabia que o século XXI traria uma purificação nunca antes vista. E a partir de 2026, essa purificação se acelera de tal forma que só aqueles que estiverem firmemente ancorados na rocha conseguirão suportar o vendaval. Muitos pensam que as profecias se referem apenas a catástrofes naturais ou guerras nucleares. Sim, elas podem incluir isso. Mas o que Padre Pio mais temia era a catástrofe espiritual. A perda da fé, o esfriamento da caridade e a entrada do engano dentro dos próprios muros da igreja e dentro dos nossos lares. Ele alertava que quando o tempo de decisão chegasse, o maior perigo seria a normalização do pecado. Seria o mundo tentando nos convencer de que não há mais necessidade de sacrifício, de penitência, de confissão. O tempo de decisão não é apenas um evento futuro, é um teste diário. É a escolha entre o conforto imediato e a verdade eterna. É a escolha entre seguir a manada ou caminhar pela porta estreita que o próprio Cristo nos indicou. Comenta: eu aceito essa missão para que o Espírito Santo te fortaleça a partir de agora. Imagine por um instante a dor de Padre Pio. Ele via, em tempo real, o sofrimento das almas que seriam perdidas nesse período de grande confusão. Ele via as famílias se desintegrando, a juventude sendo seduzida por falsos brilhos e a dificuldade imensa de manter a chama da fé acesa em meio à escuridão global. É por isso que a sua intercessão é tão vital agora. Ele, que foi um para-raios do inferno, pode nos ajudar a resistir à tempestade que se inicia com força total em janeiro de 2026. O que exatamente acontece nessa data? Não é o fim do mundo, mas sim o início acelerado do que os místicos chamam de a grande separação. A linha de tempo profética entra em uma fase onde as consequências das nossas escolhas se manifestam de forma imediata e poderosa. Não haverá mais, talvez, você terá que escolher, servir a Deus ou ao mundo. E o mundo, a partir desse período, se tornará extremamente sedutor e exigente.
O materialismo, a idolatria do eu e a busca incessante por prazeres efêmeros se intensificarão como nunca. Padre Pio ensinava que a maior arma contra essa sedução não é o intelecto, mas sim a humildade e a oração ininterrupta. Ele dizia que o rosário era a corda que nos ligava ao céu e que sem ele seríamos arrastados pela correnteza. Muitos de vocês que estão me assistindo sentem-se desanimados porque tentam rezar, tentam ser bons, mas o peso do mundo parece esmagador. Isso é o inimigo tentando te fazer desistir antes que a batalha crucial comece. A urgência de janeiro de 2026 reside no fato de que o tempo que nos resta para a preparação espiritual sólida está se esgotando. Não podemos mais adiar a confissão. Não podemos mais negligenciar a Eucaristia. A armadura precisa estar polida. O Senhor nos dá um tempo de misericórdia antes do tempo da justiça se manifestar em plenitude. E é esse tempo, até o início de 2026, que deve ser usado para selar o nosso compromisso. Escreva a Nossa Senhora nos comentários e peça a intercessão da Virgem Maria neste momento decisivo. Padre Pio revelou a um de seus filhos espirituais que o fogo da purificação começará primeiro nas almas dos justos. O tempo de decisão não será fácil, nem mesmo para aqueles que já estão na caminhada da fé. Seremos testados em nossa paciência, em nossa caridade e, principalmente, em nossa obediência à Santa Igreja. A maior tentação será a de abandonar a barca de Pedro, buscando soluções fáceis ou mestres alternativos que prometem paz sem sacrifício. O mal, ele dizia, veste-se de anjo de luz e usa a linguagem da modernidade para destruir a tradição. E o que isso tem a ver com o ano de 2026? A partir dessa data, as estruturas que pareciam sólidas começarão a ruir, tanto as sociais quanto as econômicas, e, infelizmente, até mesmo algumas eclesiásticas. E quando as estruturas caem, só resta a fé pura e simples para nos sustentar. A profecia de Padre Pio era clara. A confusão será tão grande que, se não estivermos agarrados ao crucifixo, seremos levados pela onda de doutrinas falsas e de relativismo moral. Para muitos, janeiro de 2026 será a surpresa de que a vida espiritual realmente importa. Para nós, que estamos aqui reunidos e atentos às advertências, deve ser o marco zero da nossa vigilância ininterrupta. O tempo da decisão é o tempo da escolha clara. Você pode escolher ignorar essa mensagem e continuar vivendo como se o futuro fosse apenas uma repetição do passado, ou pode usar essa informação para blindar a sua alma e a sua casa. Lembre-se das palavras de Padre Pio. Reze, espere e não se preocupe. Mas rezar significa ação, significa mudança de vida, significa conversão diária, especialmente quando o relógio profético está correndo rapidamente. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você ama e quer proteger espiritualmente. Agora vamos mergulhar mais fundo no que significa essa grande separação na prática do seu dia a dia. Não é um evento que acontecerá em um único dia. É um processo, e a partir de 2026, o processo se torna implacável. A grande separação significa que você começará a notar quem realmente está do lado de Cristo e quem apenas o usa como acessório. Amizades serão desfeitas, laços familiares serão testados. O mundo exigirá conformidade e a fé exigirá resistência. Padre Pio via o materialismo como a grande praga do nosso tempo, a idolatria que prepararia o caminho para o anticristo. Ele via as pessoas vendendo suas almas por conforto financeiro e aceitação social. E quando a pressão do tempo de decisão se intensificar, muitos tentarão negociar sua fé por segurança temporária. É aí que a nossa fidelidade será provada no fogo. Se você está lutando com tentações financeiras ou com o medo do futuro, Padre Pio nos ensina a olhar para o céu, não para o chão. Ele nos ensina que a verdadeira riqueza é a graça santificante. O tempo de decisão exige de nós uma pureza de intenção que talvez nunca tenhamos tido antes.
Significa parar de buscar reconhecimento humano e buscar apenas a aprovação de Deus. E por que a data de janeiro de 2026 é tão específica na cronologia espiritual? Ela marca o alinhamento de certos eventos que o céu permitiu para que a humanidade tivesse sua última chance clara de optar. É o esgotamento do tempo de tolerância. A partir daí, o que você semeia, você colhe rapidamente. Se você semeia a fé, a colheita será a paz em meio ao caos. Se você semeia a dúvida e a negligência, a colheita será a confusão e o desespero. Ele viu que a igreja passaria por uma escuridão interna antes de sua gloriosa renovação, e essa escuridão se intensifica a partir desse marco temporal. Devemos, portanto, ser mais católicos do que nunca, mais apegados à tradição, mais obedientes ao que é imutável. Comenta: eu sou fiel para firmar seu pacto de fidelidade com Cristo. Padre Pio, em suas batalhas noturnas, era atormentado pelo demônio que zombava dele sobre a fraqueza dos homens. O demônio se gabava de que, no futuro, ele convenceria as pessoas a trocarem a eternidade por uma migalha de prazer terreno. E esse é o grande perigo que se manifesta plenamente no tempo de decisão: a perda da visão da eternidade. Se você perde o foco no céu, o mundo facilmente te arrasta para o abismo. O que o tempo exige de você agora é o compromisso com a vida de oração séria. Não aquela oração de 5 minutos antes de dormir, mas a oração que se torna o centro do seu dia, a sua respiração espiritual. Ele era um mestre na vida de oração. Ele nos ensinou que, em tempos de crise, a adoração eucarística e a devoção a Nossa Senhora são os nossos escudos impenetráveis. Você quer saber como sobreviver ao tempo que se inicia em janeiro de 2026? A resposta está na simplicidade radical dos santos. Menos mundo, mais Deus. Menos barulho, mais silêncio interior para ouvir a voz do Espírito Santo. A profecia de que estamos falando não é sobre o fim, mas sobre o grande recomeço, que só pode vir depois da purificação. Mas essa purificação será dolorosa para aqueles que não estiverem preparados espiritualmente. O tempo de decisão é o tempo da separação do joio e do trigo. E o processo de separação é doloroso, pois envolve desapego de tudo que nos prende à terra e nos impede de voar para o céu. Se você sente o chamado para a conversão profunda, não adie. O relógio está marcando o tempo final da preparação, e a intercessão de Padre Pio, esse gigante da fé, está disponível para você agora mesmo. Agarre-se ao rosário. Busque a confissão mensal. Viva a Santa Missa como se fosse a última. Essa é a preparação urgente que o céu exige de nós antes que o tempo de decisão se manifeste em sua plenitude profética. Escreva Padre Pio, rogai por nós, e sinta a força desse grande intercessor na sua vida. Escreva Padre Pio, rogai por nós, e sinta a força desse grande intercessor na sua vida. Meu irmão e minha irmã, você que está acompanhando essa oração e essa reflexão, precisa entender que a intercessão de Padre Pio não é um mero favorzinho, é uma avalanche de misericórdia que desce do céu diretamente para o seu perrengue, para a sua dificuldade. É a resposta imediata para aquela situação que você já considerava perdida, que os médicos disseram que não tinha mais jeito, ou que o banco disse que não havia mais negociação. Padre Pio tem uma autoridade dada por Deus para desatar nós que parecem impossíveis na nossa existência. E é por isso que hoje, eu quero que você preste muita atenção nas próximas palavras, porque elas podem ser o mapa que você precisa para sair desse deserto espiritual e material que tem te consumido. O desânimo, a falta de vontade de rezar, aquela preguiça que te impede de levantar da cama e enfrentar o dia. Isso não é normal. É ataque. Você que está sentindo essa opressão, que sente que seu corpo está pesado, sua mente confusa, saiba que o inimigo usa o cansaço e a desmotivação para te afastar do essencial. Padre Pio dizia que o diabo não dorme. Ele está sempre rondando como um leão faminto, esperando o momento de fraqueza para dar o bote. E a fraqueza moderna, muitas vezes, é a distração, a falta de foco nas coisas de Deus.
Você crê que Padre Pio está intercedendo por você agora? Comenta amém. E compartilha essa verdade com 3 pessoas da sua família. Nós vimos a profundidade das chagas de Padre Pio, mas não falamos o suficiente sobre o preço que ele pagava todos os dias por essa missão. Ele era atormentado fisicamente pelo demônio, que se manifestava de formas visíveis e brutais. Imagina você acordar no meio da noite com seu corpo sendo espancado, não por um ser humano, mas pelo próprio príncipe das trevas. O que isso significa para nós? Significa que a nossa luta, embora invisível, é real. Nossas dores de cabeça inexplicáveis, o medo repentino que surge sem motivo aparente, a discórdia constante dentro de casa, tudo isso tem raiz espiritual. Padre Pio suportou esse terror para nos mostrar que, com a graça de Deus e a fé inabalável, podemos vencer qualquer investida do inferno. Ele nos ensinou que a humildade é a arma mais poderosa contra a soberba do demônio. Se você se humilha diante de Deus, se reconhece sua pequenez e sua dependência, o inimigo não tem onde se agarrar. Ele odeia a alma humilde e temente a Deus. Por isso, se você está sendo atacado, é sinal de que você é importante para Deus. O demônio só persegue quem ele teme que vá para o céu. Você aceita a humildade como seu escudo hoje? Escreva "Eu aceito" nos comentários e comece a praticar a virtude da humildade, pedindo a Padre Pio que o ensine a ser manso de coração. Padre Pio era conhecido por seu dom de ler as almas no confessionário. Muitas vezes, as pessoas chegavam preparadas com uma lista de pecados, mas ele as interrompia e dizia: "Isso não é tudo. Você escondeu aquilo e aquilo outro." Ele via a alma da pessoa como se fosse um livro aberto, expondo a verdade para que a cura fosse completa e verdadeira. E eu te pergunto: o que você tem escondido de Deus? Não adianta tentar enganar o Senhor ou a si mesmo. Aquela mágoa antiga que você guarda, aquele ressentimento que corrói seu fígado, aquele segredo sujo que te impede de levantar a cabeça. Padre Pio está olhando para você agora, e com amor de pai ele quer que você jogue fora essa bagagem pesada. O fardo que você carrega não é o fardo de Cristo. O fardo de Cristo é leve. O seu fardo é o peso das escolhas erradas e da falta de perdão. Se você quer a intercessão de Padre Pio, precisa primeiro querer a verdade e a libertação que ela traz. Não seja morno, pois a mornidão era a coisa que mais revoltava o santo de Pietrelcina. Padre Pio dizia que é melhor ser quente ou frio, mas nunca morno. O morno é expelido da boca de Deus, porque não serve nem para o bem, nem para o mal. É aquele que está com um pé na igreja e outro no mundo, que reza na frente dos outros, mas peca escondido. Você está disposto a se livrar da mornidão espiritual hoje? Comenta fogo do Espírito para que essa chama se acenda em seu coração. Vamos falar sobre o poder da oração de Padre Pio, especialmente a oração do Rosário. Ele a chamava de arma e a recitava incessantemente. Para ele, o Rosário era o chicote com o qual se afastava o demônio. Não era uma reza monótona, era um diálogo de amor com a Virgem Maria. Se você está enfrentando uma batalha financeira, se as dívidas estão te sufocando, se o desemprego bateu à sua porta e parece que não há saída, pegue o Rosário. Não espere por grandes milagres ou intervenções espetaculares. Comece pelo básico: a fidelidade na oração diária. O milagre começa quando você se ajoelha e se entrega. Lembro de uma história de uma família que estava prestes a perder tudo por conta de uma doença grave do patriarca. Eles rezaram a Padre Pio. Em vez de um milagre de cura instantânea, o que aconteceu foi uma série de eventos sincronizados. O médico certo apareceu, o dinheiro para o tratamento foi conseguido de forma inesperada, e, mais importante, a família se uniu na fé. O milagre, muitas vezes, é a providência que chega no momento exato, disfarçada de coincidência. Muitos buscam o extraordinário, mas Padre Pio nos lembra que o maior milagre é a conversão do coração, a mudança de vida. Se você muda, o mundo à sua volta muda. Se você se torna mais paciente, mais caridoso, mais temente a Deus, a paz volta a reinar na sua casa, mesmo que as circunstâncias externas permaneçam desafiadoras por um tempo.
Você confia que a providência de Deus está agindo em sua vida agora? Escreva: confio na providência e aceite que Deus tem o controle de tudo. Um dos dons mais fantásticos e misteriosos de Padre Pio era a bilocação. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ajudando e intercedendo por pessoas em necessidade, a quilômetros de distância de San Giovanni Rotondo. Há inúmeros relatos de pessoas que viram Padre Pio em um país distante, prestando socorro, e depois descobriram que ele estava fisicamente em seu convento. Imagine a força espiritual que é necessária para que um homem possa transcender as leis da física e da biologia, apenas pela vontade de Deus e pelo amor ao próximo. Isso nos prova que a distância física não é barreira para a intercessão. Não importa onde você esteja no Brasil, no Japão ou em qualquer canto do mundo. Se você clamar por Padre Pio, ele está lá, ele te ouve. Havia a história de um general italiano durante a Segunda Guerra Mundial, que estava prestes a cometer um erro estratégico terrível. De repente, ele viu Padre Pio parado em sua sala de guerra, repreendendo-o e indicando o caminho correto. O general ficou chocado. Ele nunca tinha visto o frade antes. Ele seguiu a orientação e salvou milhares de vidas. Anos depois, ele foi a San Giovanni Rotondo e reconheceu Padre Pio imediatamente. Esse episódio mostra que Padre Pio não está preocupado apenas com a nossa alma, mas também com a nossa vida concreta, com as decisões do dia a dia. Você tem um problema grande no trabalho? Uma decisão difícil na faculdade? Peça a intercessão dele. Peça que ele esteja ao seu lado, bilocando para te dar clareza e coragem. Você sente a presença de Padre Pio ao seu lado neste momento? Comenta: estou sentindo sua presença, Padre Pio. E sinta o arrepio da graça divina. Agora vamos tocar em um ponto que causa muito medo e ansiedade nas pessoas: a perseguição espiritual. Padre Pio enfrentou não apenas o diabo, mas também a perseguição de alguns membros da própria igreja, que duvidavam de seus dons e de suas chagas. Ele foi investigado, proibido de celebrar missa publicamente por um tempo, e sofreu calúnias horríveis. Ele suportou tudo com paciência e obediência. Isso nos ensina uma lição crucial. A perseguição virá, seja do mundo, seja de pessoas que deveriam nos apoiar. Quando você decide viver uma vida de santidade, o mundo se levanta contra você. Seus amigos podem te ridicularizar, sua família pode te criticar, mas não desanime. Padre Pio ensina que a obediência é a chave para a paz. Obedeça a Deus, obedeça à sua consciência e obedeça à igreja. Não se preocupe com a opinião dos outros. Se a sua vida agrada a Deus, é só isso que importa. A perseguição é a medalha dos justos. É o sinal de que você está no caminho certo. Você está disposto a suportar a perseguição por amor a Jesus? Escreva: por Jesus eu aguento, para selar esse compromisso. Muitas vezes buscamos um refúgio para as nossas preocupações. Onde encontrar paz em meio ao caos? Padre Pio nos aponta para 2 lugares essenciais: a Eucaristia e Nossa Senhora. A Santa Missa era o centro da vida dele. A missa dele não era uma celebração rápida. Era um calvário reencenado, lento, doloroso e infinitamente amoroso. Quando você assiste à missa, você está literalmente no Monte Calvário. Você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo, a única coisa que pode nos sustentar nesta vida terrena e nos preparar para a eternidade. Se você tem a oportunidade de ir à missa todos os dias, vá. Padre Pio chorava de dor e alegria ao celebrar, e ele queria que todos sentissem a mesma profundidade. Se você está afastado da Eucaristia, se você não tem comungado por motivos banais ou por pecado grave, use a intercessão de Padre Pio para encontrar um bom confessor e voltar para a mesa do Senhor. A Eucaristia é o alimento, o combustível para enfrentar a batalha diária contra o mal. E claro, Nossa Senhora. Padre Pio tinha uma devoção profunda à Mãe de Deus. Ele a via como a mediadora de todas as graças. Ele confiava a ela todas as suas preocupações e as preocupações de seus filhos espirituais. Se você quer estar seguro, esconda-se sob o manto de Maria. Você promete a Padre Pio que vai se esforçar para ir à missa e comungar com mais frequência? Comenta: eu prometo.
Mãe de Deus, e sinta o abraço de Maria. Agora vamos falar sobre a urgência do tempo. Vivemos em um mundo de incertezas. Guerras, doenças, crises econômicas. Padre Pio tinha uma visão profética sobre os tempos difíceis que viriam. Ele alertava constantemente sobre a necessidade de vigilância, pois o tempo que temos para nos preparar é breve. A eternidade está à nossa espera. Não perca tempo com frivolidades, com brigas sem sentido nas redes sociais, com vícios que destroem sua alma e seu corpo. Cada minuto é precioso. Padre Pio, em sua sabedoria divina, nos lembra que a vida é curta e a alma é eterna. Qual é o seu foco? O que você está priorizando? Se você está perdendo tempo com o que não edifica, pare agora. Use a intercessão de Padre Pio para te dar o foco necessário para buscar a santidade com a urgência que ela merece. Não deixe para amanhã a oração que você pode fazer hoje, o perdão que você pode oferecer agora, a caridade que você pode praticar neste instante. A urgência não é para causar pânico, mas para gerar ação. Ação de amor, ação de fé, ação de conversão. O diabo gosta da procrastinação. Ele adora quando você diz: amanhã eu rezo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu mudo de vida. O amanhã pode ser tarde demais. Você aceita essa urgência em sua vida e decide mudar hoje? Escreva: hoje eu mudo, e tome a decisão mais importante da sua jornada. Muitas pessoas me perguntam sobre os milagres financeiros de Padre Pio. Claro que ele intercede por isso, pois as dificuldades materiais afetam nossa paz e nossa capacidade de servir a Deus. Mas o milagre financeiro, para Padre Pio, vinha sempre acompanhado de uma lição: a confiança. Houve um período em que o convento de San Giovanni Rotondo estava com graves problemas financeiros, inclusive para manter o hospital que ele tanto amava. Padre Pio simplesmente dizia: rezem, Deus proverá. E a providência vinha de formas inusitadas, doações misteriosas, pessoas que apareciam no momento exato, ou até mesmo a multiplicação de alimentos. Se você está desesperado por dinheiro, por uma solução material, peça a Padre Pio, mas peça com fé e com a certeza de que, se Deus te der a solução, você a usará para a sua glória, e não apenas para o seu luxo ou vaidade. A intercessão funciona melhor quando o nosso coração está alinhado com a vontade divina. Ele nos ensinou a não nos apegarmos aos bens terrenos. Eles são passageiros. Apegue-se à graça, à virtude, à caridade. O dinheiro virá na medida em que for necessário para a sua santificação e para a sua missão. Não coloque o dinheiro no lugar de Deus. Você entrega sua vida financeira nas mãos de Padre Pio? Comenta: minhas finanças estão nas mãos de Padre Pio. E liberte-se da ansiedade. Padre Pio tinha um amor profundo pelas almas do purgatório. Ele celebrava a missa por elas e pedia orações. Ele dizia que as almas do purgatório eram muito gratas e intercediam por aqueles que as ajudavam. Isso é um ato de caridade imenso que podemos praticar diariamente. Quando você reza o terço, dedique um mistério às almas mais abandonadas. Quando você faz um pequeno sacrifício, ofereça-o por elas. Esse é um investimento espiritual de longo prazo. Você está ajudando aqueles que não podem mais ajudar a si mesmos. E eles, por sua vez, se tornam poderosos intercessores ao chegarem ao céu. O amor de Padre Pio era universal, abrangendo vivos e mortos. Ele nos lembra que a igreja é uma só, a igreja militante, nós aqui na terra, a igreja padecente, no purgatório, e a igreja triunfante, no céu. Estamos todos conectados pelo sangue de Cristo. Não se esqueça de rezar pelos seus entes queridos que já partiram. É um ato de amor e de justiça. E peça a Padre Pio que os ajude a purificar-se rapidamente para que possam gozar da visão de Deus. Você se compromete a rezar pelas almas do purgatório hoje? Escreva pelas almas e faça essa oração de caridade. Muitas vezes pensamos que a santidade é um caminho para poucos, para pessoas extraordinárias como Padre Pio, com dons fantásticos. Mas ele nos ensina que a santidade está nas coisas pequenas,
nas obrigações do dia a dia cumpridas com amor, lavar a louça com paciência, cuidar dos filhos com alegria, fazer o seu trabalho com honestidade, aguentar aquela pessoa chata no seu convívio sem reclamar. É aí que a santidade se manifesta. Padre Pio, com suas chagas e seus milagres, nos mostrava que o heroísmo cristão está em suportar o ordinário de forma extraordinária. Pare de buscar emoções fortes ou experiências místicas. Busque a fidelidade. Busque a constância. É na rotina, na mesmice, que o diabo tenta nos vencer pelo tédio e pelo desânimo. Mas é exatamente aí que Deus nos chama a brilhar. Você que está cansado da rotina, que acha que sua vida não tem propósito, saiba que cada ato de amor, por menor que seja, é anotado no céu. Padre Pio nos encoraja a não desperdiçar nenhuma oportunidade de oferecer sacrifício a Deus. Você promete fazer as suas obrigações diárias com mais amor? Comenta com amor e sinta que sua vida tem um propósito grandioso. Voltando ao tema da perseguição, é importante notar que Padre Pio foi um grande alvo de calúnias. O demônio usa a fofoca, o julgamento precipitado e a maledicência para destruir reputações e semear a discórdia. Você que está me ouvindo, quantas vezes você foi vítima de fofoca injusta? Quanta dor isso te causou? Padre Pio ensina que, diante da calúnia, o melhor remédio é o silêncio e a oração. Não revide na mesma moeda. Deixe que Deus defenda a sua causa. Se você se justificar o tempo todo, você perde a paz. O santo de Pietrelcina suportava insultos e acusações sem se defender, confiando plenamente que a verdade no tempo de Deus seria revelada. Essa é uma lição difícil na era das redes sociais, onde somos tentados a responder imediatamente a qualquer crítica ou ataque. Pare. Respire. Reze. Entregue a situação a Padre Pio e peça a ele a graça da paciência e do silêncio diante da injustiça. Se você está carregando o peso de uma acusação falsa, entregue isso agora. Liberte-se desse fardo. O seu valor não está na opinião dos outros, mas no amor de Deus por você. Você entrega suas injustiças nas mãos de Padre Pio? Escreva "Eu entrego" e sinta a leveza da libertação. A fé de Padre Pio era tão palpável que mudava a realidade. Ele tinha o poder de repreender tempestades, curar doenças incuráveis e até mesmo prever o futuro. Seu olhar penetrante não era de julgamento, mas de profunda compaixão e conhecimento. Ele via a dor que você carrega e a promessa que Deus tem para você. Muitos tentaram testá-lo, duvidar de sua santidade. Ele sempre respondia com humildade e, quando necessário, com a repreensão suave, mas firme, de um pai espiritual. Nunca duvide da força da fé, especialmente quando ela é provada pelo sofrimento, como foi a fé de Padre Pio. Se a sua fé está fraca, se você está duvidando da bondade de Deus por causa dos seus problemas, peça a Padre Pio: aumenta a minha fé. Ele, que viveu toda a sua vida provado pela dor e pela perseguição, sabe exatamente o que é sentir-se abandonado, mas nunca perdeu a esperança. A esperança é a âncora da alma. Se você tem esperança, você aguenta o tranco, você supera a crise, você vê a luz no fim do túnel. Padre Pio é um farol de esperança para todos nós. Você pede a Padre Pio que aumente a sua fé hoje? Comenta "Aumenta a minha fé, Padre Pio". Vamos falar sobre o dom da profecia. Padre Pio fez algumas previsões importantes, não apenas sobre eventos globais, mas sobre a vida das pessoas que o procuravam. Eram avisos dados por amor, para preparar as almas para o que viria. Ele alertava que a maior ameaça para o mundo não seria uma guerra nuclear, mas a perda da fé e a corrupção moral que entraria na sociedade, e até mesmo em alguns setores da igreja. Ele via o perigo da secularização, onde as pessoas vivem como se Deus não existisse. Você está vivendo como se Deus não existisse? Você toma decisões baseadas apenas na lógica humana, esquecendo-se da dimensão espiritual? Padre Pio nos chama ao despertar, à vigilância máxima. O mundo está tentando nos anestesiar para que não percebamos o ataque sutil do inimigo. O entretenimento excessivo, a busca incessante por prazer, a rejeição da cruz. Tudo isso são sinais do tempo que Padre Pio alertava.
Precisamos nos arrepender e voltar aos princípios sólidos da fé. O que não é eterno é perda de tempo. Você aceita o alerta de Padre Pio e decide viver uma vida mais focada na eternidade? Escreva: Meu foco é o céu, para reforçar sua prioridade. Muitas vezes a cura que buscamos não é física, mas emocional. Padre Pio era um mestre na cura da alma. Ele ajudava as pessoas a superarem traumas, lutos e depressões profundas, simplesmente as direcionando para Jesus e Maria. A depressão e a ansiedade são males terríveis do nosso tempo. Se você está sofrendo com isso, saiba que você não está sozinho. Peça a Padre Pio que te envolva com seu amor paternal e te mostre a beleza da vida, apesar da dor. Ele nos lembra que a tristeza, quando oferecida a Deus, se torna mérito, se torna fonte de graça. Não afogue sua dor em vícios ou comportamentos autodestrutivos. Use a dor como alavanca para a santidade. Padre Pio nos ensina a transformar o sofrimento em oração. O seu choro é uma oração poderosa no céu. Se você está lutando contra a depressão ou a ansiedade, clame por Padre Pio. Peça que ele te dê o bálsamo da esperança e te ajude a encontrar a paz que só Jesus pode dar. Você pede a cura das suas feridas emocionais hoje? Comenta: Cura-me, Senhor, pela intercessão de Padre Pio. Padre Pio continua trabalhando incansavelmente no céu por seus filhos espirituais. Se você se sente abandonado, se sente sem forças para lutar, lembre-se das chagas dele, lembre-se da sua luta contra o demônio e saiba que ele está de prontidão para te ajudar. Ele é o nosso farol, o nosso guia seguro na tempestade. Ele é o santo que nos ensina a amar a missa, a amar o rosário e a amar a cruz. Sem a cruz, não há ressurreição. Sem o sacrifício, não há vitória. Receba agora, pela intercessão de Padre Pio, uma bênção especial de força e de coragem para enfrentar a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Escreva Padre Pio, meu intercessor, e receba essa bênção de cura e libertação. Fica com Deus, e que Padre Pio nos proteja de todo o mal agora e para sempre. Amém. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque a palavra de Deus e a intercessão dos santos precisam alcançar o máximo de almas possível que estão sedentas por essa verdade e por essa libertação. Compartilhe no seu grupo de família, envie para aquele amigo que está passando por um perrengue. A sua caridade pode ser o milagre que alguém está esperando. Vamos continuar nessa corrente de fé e oração, unidos sob o manto de Maria e sob a poderosa intercessão de Padre Pio de Pietrelcina. Que a paz esteja com você. Não desista da sua luta, pois a vitória é certa para quem persevera na fé e no amor de Deus. A graça de Deus te sustenta, meu irmão, minha irmã. Confie e avance. Aprofundando a intercessão, precisamos entender que o carisma de Padre Pio era multifacetado. Ele era um grande consolador. As pessoas viajavam de longas distâncias, atravessando continentes, apenas para receber uma palavra de conforto dele. E essa palavra nunca era vazia. Era uma palavra que vinha carregada de poder, que tocava a ferida da alma e a curava instantaneamente. Eu sei que você que está me ouvindo talvez não possa viajar até San Giovanni Rotondo, mas saiba que a intercessão dele transcende o espaço e o tempo. Imagine que neste exato momento, Padre Pio está estendendo a mão para você, tocando o seu ombro e dizendo: Ânimo, filho. Deus está contigo. Não temas, pois eu sou contigo. Essa consolação é o que você precisa para resistir à tentação de desistir, de abandonar a fé. O diabo sussurra que você não é amado, que você é um fracasso. Padre Pio, ao contrário, grita no seu ouvido espiritual: Você é precioso. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Sua vida tem valor infinito. Não deixe que as vozes de condenação te derrubem. Receba a consolação de Padre Pio. Ele sabe o que é ser julgado, o que é ser condenado injustamente. Ele é o padroeiro dos injustiçados e dos sofredores. Você aceita a consolação
E o amor paternal de Padre Pio? Comenta: aceito a consolação e levanta a cabeça, pois sua dignidade está em Cristo. E por falar em tentação, Padre Pio tinha uma lista de conselhos sobre como evitar as armadilhas do demônio, especialmente as que se referem à pureza. Ele insistia na vigilância dos olhos e dos pensamentos. No mundo de hoje, onde a imoralidade é jogada na nossa cara a todo momento, os conselhos de Padre Pio são mais urgentes do que nunca. A pureza do coração é o pré-requisito para ver a Deus, como diz o Evangelho. E o demônio sabe disso. Por isso, ele ataca a pureza com tanta ferocidade, usando a internet, a mídia e a falta de pudor. Padre Pio nos ensina a fugir das ocasiões de pecado, a não flertar com a tentação. Se algo te faz cair, elimine-o da sua vida. Não existe meio termo na luta pela pureza. Seja radical na sua busca pela santidade. Ele nos lembra da importância do exame de consciência diário. Antes de dormir, pare por 5 minutos e pergunte-se: onde eu errei hoje? Onde eu poderia ter amado mais? Onde eu cedi à tentação? Esse hábito simples é um escudo contra o mal. Você se compromete a lutar pela pureza do seu coração e da sua mente? Escreva "Eu luto pela pureza" e chame Maria Santíssima para te ajudar nessa batalha. Voltando aos milagres da bilocação, há um relato muito impressionante envolvendo um soldado americano na Primeira Guerra Mundial. Ele estava em perigo iminente de morte em um campo de batalha na Europa. De repente, ele sentiu uma presença forte e viu um frade com as mãos ensanguentadas que o tirou do caminho de uma bomba. Ele sobreviveu. Anos depois, já em casa, o soldado viu uma foto de Padre Pio e o reconheceu imediatamente. Ele descobriu que Padre Pio nunca havia saído da Itália. Isso é a prova de que o poder da intercessão é ilimitado. Padre Pio estava lá, no meio da guerra, salvando uma vida que nem era italiana. Isso nos mostra que o amor de Padre Pio é universal e que ele age em todas as nossas batalhas, sejam elas contra o pecado, contra a doença ou contra a própria morte. Ele é um socorro presente na angústia. Se você está em uma situação de extremo perigo, se sente que sua vida está por um fio, física ou espiritualmente, feche os olhos por um momento e imagine Padre Pio ao seu lado, com suas chagas radiantes, te protegendo. Você invoca a proteção imediata de Padre Pio? Comenta Padre Pio: me proteja agora e sinta o poder da sua presença. O maior desejo de Padre Pio era a santificação de seus filhos espirituais. Ele não queria apenas curar suas doenças, mas garantir que suas almas estivessem salvas. E ele nos deu um roteiro muito simples para isso, que se resume em 3 pilares: oração, penitência e caridade. Oração. Fale com Deus como um filho fala com o Pai, de forma simples e constante. Penitência. Faça pequenos sacrifícios diários. Não precisa se autoflagelar. Basta abrir mão de algo que você gosta para oferecer a Deus. Não comer a sobremesa, desligar a TV para rezar o terço. Caridade. Ame o próximo. Sirva. Não julgue. O amor cobre uma multidão de pecados. Se você focar nesses 3 pilares, sua vida espiritual será transformada. Padre Pio nos dizia que o caminho para o céu não é fácil, mas é pavimentado por esses atos simples e sinceros. Qual desses 3 pilares você precisa fortalecer mais hoje? Oração, penitência ou caridade? Escreva o nome do pilar que você vai focar e comece a agir agora. Padre Pio, em suas cartas espirituais, falava muito sobre a importância de termos um diretor espiritual. Ele dizia que tentar navegar sozinho no mar da vida espiritual é um risco enorme, pois o inimigo se disfarça de anjo de luz e nos engana. Se você não tem um padre ou uma pessoa de confiança para te guiar, peça a Padre Pio que te envie um. Um bom diretor espiritual é a bússola que te impede de desviar do caminho da santidade. Ele te ajuda a discernir as vozes de Deus das vozes do demônio. Não tenha medo de expor suas fraquezas e suas dúvidas a alguém sábio e santo. O orgulho nos faz querer resolver tudo sozinhos, mas a humildade nos faz buscar ajuda. E a humildade, como vimos,
é a arma preferida de Padre Pio contra o diabo. Se você sente que está perdido espiritualmente perdido, sem rumo, ou cercado por uma angústia que parece não ter fim, saiba que essa é a primeira tática do inimigo. Ele tenta nos convencer de que a batalha é nossa e que não há ajuda de cima. Ele sussurra a mentira de que Deus está ocupado demais para ouvir seu pequeno problema. Mas Padre Pio, com sua sabedoria espiritual inabalável, nos ensina que essa sensação de abandono é a prova de que estamos no caminho certo, mas precisamos apenas erguer o escudo da fé e a espada da oração. O rosário, para ele, não era apenas uma reza. Era um diálogo constante com a Mãe de Deus, a Virgem Maria, que ele chamava carinhosamente de Nossa Senhora da Graça. Você que está me ouvindo agora, se a sua vida de oração está fraca, se o seu terço está empoeirado, não se sinta culpado, mas sinta a urgência de retomar. O tempo é agora. Comente "Eu retomo o rosário" para selar essa promessa com Deus e Padre Pio. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a confissão, o sacramento da reconciliação. Ele via este sacramento como a única forma de arrancar o joio da alma e devolvê-la ao estado de pureza batismal. Muitas pessoas tinham medo de se confessar com ele. Não pelo rigor, mas porque sabiam que ele via muito além das palavras. Ele enxergava o pecado oculto, aquele que a pessoa tinha vergonha de contar, ou que tinha esquecido por descuido ou por conveniência. Houve o caso famoso do general que foi até San Giovanni Rotondo. Este homem era conhecido por sua vida pública impecável, mas carregava um fardo terrível no coração. Ao ajoelhar-se diante de Padre Pio, o general tentou começar a confissão de forma superficial, apenas citando pecados leves, tentando disfarçar a verdadeira mancha. Padre Pio o interrompeu com aquela voz firme, que parecia vir do céu. "Meu filho, você veio de tão longe para me contar essas ninharias. Onde está o crime que você cometeu em tal ano, em tal lugar?" O general ficou pálido. O pecado citado era um segredo profundo, conhecido apenas por ele e por Deus, e que envolvia uma injustiça gravíssima contra outra família. Padre Pio não estava ali para humilhá-lo, mas para salvá-lo. A revelação instantânea do pecado foi a prova de que o céu estava atento à sua alma. Este poder de ler os corações era a prova viva da intervenção divina através de Padre Pio, um sinal de que não podemos brincar com a nossa salvação eterna. Se você está adiando aquela confissão, se tem medo de encarar o seu erro, lembre-se. Padre Pio está intercedendo para que você encontre a paz verdadeira. Não deixe para amanhã. A urgência da alma é a coisa mais importante que existe. A graça de Deus está esperando por sua atitude de humildade. Escreva "Eu aceito o perdão" nos comentários e se comprometa a buscar o sacramento da reconciliação o mais rápido possível. Mas a vida de Padre Pio não era só milagres grandiosos e confissões assustadoras. Ela era feita de sofrimento constante e de uma obediência exemplar à Igreja, mesmo diante das maiores provações. Padre Pio foi perseguido, caluniado, investigado e até mesmo proibido de exercer seu ministério publicamente por um período de tempo. Imagine a dor de um sacerdote que tinha o chamado de salvar almas, ser silenciado pela própria hierarquia que ele amava e respeitava. Ele podia ter se revoltado. Podia ter questionado a autoridade. Mas o que ele fez? Obedeceu em silêncio, oferecendo todo o seu sofrimento pela Igreja e pela salvação dos pecadores. Essa obediência, meus irmãos e irmãs, é a chave para a nossa própria santificação. Muitas vezes a vontade de Deus vem disfarçada de coisa chata, de sacrifício pequeno, ou de uma cruz que não pedimos. Mas é na aceitação humilde que a graça de Deus se manifesta com mais força em nossas vidas. Fica comigo até o final desse vídeo, porque agora vamos falar sobre o sinal mais reconfortante da presença de Padre Pio. O perfume da santidade, o famoso odor de santità. Muitos devotos, em vida e após a morte de Padre Pio, relataram sentir um aroma inexplicável de flores, rosas, violetas ou lírios, em momentos de grande aflição
ou de oração profunda. Este perfume não é um cheiro comum, é uma manifestação sobrenatural. É a forma que Padre Pio encontra para dizer: eu estou aqui. Eu ouvi sua prece. Não tenha medo. Imagine você, no meio de uma dificuldade financeira, orando fervorosamente, e de repente, um aroma doce e inconfundível preenche o ambiente. É o sinal de que seu pedido está sendo levado diretamente ao trono de Deus. Houve o caso de uma mãe que estava desesperada pela cura de seu filho gravemente doente. Ela não podia viajar até a Itália, mas se ajoelhou em seu quarto, clamando por Padre Pio. Enquanto ela rezava, o quarto inteiro foi invadido por um perfume de rosas que a fez chorar, não de dor, mas de alívio e esperança. Horas depois, o quadro clínico da criança começou a melhorar de forma inexplicável. A ciência não explica, a medicina não entende, mas a fé nos mostra. É a intercessão poderosa do frade de Pietrelcina em ação. Se você precisa de um milagre urgente, feche os olhos por um instante. Peça a Padre Pio que lhe envie esse sinal de conforto. Peça que ele se manifeste em sua vida agora. Comente: perfume de Pio, venha até mim. Se você deseja sentir essa presença abençoada. O que aprendemos com o sofrimento de Padre Pio, com os seus estigmas, as suas 5 chagas visíveis, é que a dor, quando oferecida, tem valor redentor. Ninguém gosta de sofrer, é claro. Queremos sempre a saúde, a prosperidade, a vida fácil. Mas Padre Pio nos lembra que o caminho para o céu é estreito e que a cruz é inevitável. Ele carregava as marcas de Cristo em seu corpo, e ele nos ensina a carregar as nossas próprias cruzes, sejam elas uma doença crônica, uma dificuldade familiar ou uma perseguição no trabalho. A diferença não está na cruz que carregamos, mas na forma como a abraçamos. Fazemos isso com murmuração e revolta, ou com aceitação e oferta? Padre Pio oferecia cada dor, cada picada do diabo, cada calúnia, como um sacrifício vivo pela conversão dos pecadores, incluindo a minha e a sua. E por falar em tentações, Padre Pio nos deixou um manual prático de como lidar com as investidas do maligno em nossa vida diária. Ele dizia que o diabo é como um cão raivoso acorrentado. Ele pode latir muito alto e assustar, mas ele só pode morder se você se aproximar do alcance da corrente. A corrente é a permissão de Deus. O diabo só age até onde Deus permite, e se permitirmos com o nosso pecado. Quando você se sente tentado ao desânimo, à preguiça espiritual, à maledicência ou a qualquer forma de ofensa a Deus, o que você deve fazer é correr para a coleira. E a coleira, meu amigo, é a Virgem Maria, a oração e a pureza de intenção. O diabo foge da pureza, e ele treme diante do nome de Maria. Se você está passando por uma batalha ferrenha contra uma tentação que insiste em voltar, use as palavras de Padre Pio como seu mantra. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação excessiva, a ansiedade que paralisa, é outra tática do inimigo para nos desviar da confiança em Deus. Padre Pio nos ensina a depositar toda a nossa confiança no Pai. Comente: eu confio em Pio, e sinta a força dessa intercessão contra todo o medo e ansiedade. Muitas pessoas me perguntam como ter certeza de que Padre Pio está me ouvindo, já que ele está no céu e tantas pessoas o invocam ao mesmo tempo. A resposta é simples e milagrosa. Os santos no céu estão mais próximos de nós do que podemos imaginar. Eles veem a Deus face a face, e nele, veem as nossas necessidades. Padre Pio, com o seu coração gigantesco, prometeu que continuaria a trabalhar mais no céu do que na terra. E ele cumpre essa promessa a cada dia. Se você está enfrentando uma situação impossível, que humanamente não tem solução, é exatamente nesse ponto que a intercessão de Padre Pio se torna mais poderosa. Ele é o especialista em causas impossíveis, em restaurar aquilo que a vida e o pecado destruíram. Pense no seu problema mais urgente agora. Pense naquela pessoa da sua família que está afastada da fé, ou naquela dívida que parece nunca ter fim, ou naquela doença que desafia os médicos. Coloque tudo isso sob o manto protetor de Padre Pio. Ele vai interceder junto a Jesus, porque ele sofreu por nós,
e conhece o peso da nossa humanidade. A maneira de honrá-lo e de atrair sua atenção é através da caridade. Padre Pio amava os pobres e os doentes de uma forma que transcende o humano. Ele construiu a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital de ponta, não apenas para curar corpos, mas para ser um refúgio de fé e dignidade para os mais necessitados. Se você quer que Padre Pio interceda por sua causa, comece a praticar a caridade em sua vida hoje. Não precisa ser uma grande doação. Pode ser um gesto de paciência com um vizinho difícil, uma palavra de conforto para um colega de trabalho, ou a dedicação de tempo para ouvir um idoso. A caridade é o termômetro da nossa fé, e Padre Pio nos convida a aquecer o nosso coração com o fogo do amor de Cristo. Deixe um amém se você está disposto a ser um instrumento de caridade e de amor na vida de alguém hoje. Vamos falar agora sobre a importância da humildade. Padre Pio foi um gigante espiritual, mas ele se via apenas como um pobre frade, um instrumento imperfeito nas mãos de Deus. A humildade dele era tão profunda que ele detestava ser louvado. Ele queria que a glória fosse sempre de Deus. E é aí que muitos de nós tropeçamos. Queremos o reconhecimento, queremos os aplausos, queremos que notem o nosso esforço. Padre Pio nos ensina que o verdadeiro crescimento espiritual acontece no silêncio, naquilo que fazemos de bom sem que ninguém saiba, apenas por amor a Deus. Se a vaidade está roubando a sua paz, se o orgulho está impedindo você de pedir perdão ou de aceitar ajuda, peça a Padre Pio a graça da humildade. Ele que foi tão humilhado e perseguido, pode nos ensinar a abraçar a nossa pequenez para que a grandeza de Deus possa brilhar através de nós. Lembre-se da história daquele jovem que se achava muito santo e foi até Padre Pio buscar a aprovação. Padre Pio, com seu olhar penetrante, apenas disse: "Meu filho, o diabo não se importa com a sua oração se ela não for acompanhada de humildade. O orgulho é o banquete dele." Um alerta importante de Padre Pio para os tempos atuais, que são tempos de muita distração e barulho. Ele alertava constantemente sobre o perigo de perder tempo com coisas fúteis e de negligenciar a vida interior. O celular, as redes sociais, o excesso de informação, tudo isso pode ser um ladrão de tempo e de alma, se não for usado com moderação e propósito. Padre Pio nos convida a encontrar momentos de silêncio todos os dias, o que ele chamava de o deserto do coração, onde só a voz de Deus pode ser ouvida. Se você tem a sensação de que corre o dia todo e não chega a lugar nenhum espiritualmente, pare. Respire. Encontre 15 minutos para ler a Bíblia ou para rezar o terço. Essa pausa sagrada é o seu investimento na eternidade. Não troque a paz interior pelo barulho passageiro do mundo. Comente: paz interior já. E se comprometa a buscar o silêncio diário. Muitos buscam a intercessão de Padre Pio para obter curas físicas, e ele é famoso por isso. Mas o milagre que ele mais desejava era a cura da alma, a conversão profunda. Não se limite a pedir a cura do corpo. Peça a ele a cura da sua fé fraca, a cura da sua esperança abalada, a cura da sua capacidade de amar. Um corpo saudável, mas uma alma doente, é a maior tragédia para Padre Pio. Ele quer nos ver inteiros, prontos para a vida eterna. E se o milagre físico não vier da forma que você espera, não desanime. A maior graça é sempre a aceitação da vontade de Deus, que é misteriosa, mas perfeita. Padre Pio nos ensina a rezar com perseverança. Não é um pedir e receber imediatamente. É um pedir, confiar e esperar. A paciência na oração é a prova de que nossa fé é madura. Escreva "Eu espero em Deus" para mostrar que sua fé é inabalável, mesmo na demora da resposta. Para finalizar, lembre-se da promessa de Padre Pio. Ele nunca abandonará aqueles que o invocam com fé e que se esforçam para viver uma vida de santidade. Ele está ao seu lado nesta jornada difícil, especialmente nas horas de maior provação. Sinta o cheiro de incenso, de rosas, de santidade. É a sua presença. Se este vídeo tocou seu coração e reforçou sua fé, não guarde essa bênção só para você.
Compartilhe agora mesmo com 5 pessoas que precisam de um milagre urgente de Padre Pio. A caridade de compartilhar a fé multiplica a graça em sua própria vida. Deixe o seu like e se inscreva no canal para que possamos continuar espalhando as mensagens e a força de Padre Pio pelo Brasil afora. Que a paz de Cristo, a intercessão da Virgem Maria e o manto protetor de Padre Pio estejam sempre com você e sua família. Amém. Amados filhos de Deus, chegamos ao final desta poderosa reflexão. Mas a nossa jornada de fé está apenas começando. Você que ficou comigo até o último segundo deste vídeo, saiba que essa perseverança é o primeiro sinal de que a sua vitória já está sendo escrita no livro da vida. Eu sei que as dúvidas e os medos ainda tentam sussurrar em seus ouvidos, tentando roubar a paz que acabamos de receber. O inimigo é astuto, ele não descansa. Mas Padre Pio nos ensinou que a nossa força reside justamente na persistência e na entrega total à vontade de Deus. Não desista do seu milagre faltando apenas um passo. Sinta agora, neste instante, a leveza do Espírito Santo preenchendo o vazio que a angústia tinha deixado. Padre Pio, com seus estigmas de amor e dor, intercede por cada um de nós, pedindo ao Pai que alivie o fardo que pesava sobre os seus ombros. Aquele problema que parecia insolúvel, entregue a Ele. Não carregue mais sozinho o peso da doença, da dificuldade financeira ou daquele conflito familiar que tem tirado o seu sono. Coloque tudo isso aos pés de Cristo, através das mãos abençoadas de São Pio de Pietrelcina. Ele é o médico das almas e um conselheiro infalível para todas as nossas aflições terrenas. Lembre-se da promessa feita no início do vídeo. Você não está abandonado, e toda a perseguição que você sofre hoje é apenas a prova de que você está no caminho certo. O diabo só ataca aqueles que representam uma ameaça ao reino das trevas. Se você está sendo atacado é porque a sua luz é forte demais. É por isso que eu te peço com o coração aberto. Não se curve diante das dificuldades. Olhe para cima, para o crucifixo, e encontre a força para enfrentar mais um dia. A fé não torna as coisas fáceis, mas torna as coisas possíveis. E com Padre Pio ao nosso lado, tudo é possível. Agora eu te faço um pedido que é um ato de caridade. Se este vídeo tocou seu coração e se você acredita no poder da intercessão de Padre Pio, não guarde esta bênção só para você. Compartilhe agora mesmo este vídeo com 3 pessoas que estão precisando urgentemente de um milagre. Seja você o instrumento de Deus para levar esperança a quem já perdeu a fé. Muitas almas estão precisando desta palavra, e a sua atitude de compartilhar pode ser a gota d'água que faltava para a conversão, ou a cura de alguém que você ama. Compartilhe e espere o retorno da providência divina em sua vida. E para selar este momento de entrega e esperança, vamos fazer uma oração final, poderosa e definitiva. Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão sobre o seu coração e sobre a tela do seu celular, abençoando a sua casa, o seu trabalho e todos os seus projetos. Ó Deus Pai de infinita bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão do seu servo fiel, São Pio de Pietrelcina, nós clamamos a vossa misericórdia neste momento. Que o poder do sangue de Jesus quebre toda a maldição geracional, todo o laço de miséria e toda a doença incurável que nos aflige. Que o Espírito Santo dissipe as trevas e nos livre das armadilhas do maligno. Padre Pio, com suas mãos chagadas, toca agora em nossas feridas, em nossas dívidas, em nossas preocupações. Intercede por nós junto ao trono de Deus, para que alcancemos a graça que tanto almejamos e que é para a maior glória de Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, inunde o seu lar e a sua família a partir deste instante. Que a bênção chegue onde você mais precisa, trazendo solução e alívio imediato. Que assim seja e assim será. Eu peço que você declare a sua fé em alto e bom som, para que o céu inteiro ouça e registre o seu pedido. Escreva Amém, Padre Pio, interceda por mim, nos comentários. Essa é a sua declaração final de que você aceita a bênção e a proteção do céu. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Permaneça na fé e na certeza de que a providência de Deus nunca falha. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro de fé.